Bom dia, galera. Beleza? Estamos de volta com a nossa aula 3 do terceiro bimestre e hoje a gente vai ainda falando sobre a questão da cultura, né? Nós vamos falar um pouco aí sobre determinismo biológico e determinismo geográfico, que na verdade são formas de tentar compreender a origem das culturas, porém são formas equivocadas, são comportamentos, né, posturas que nós devemos não seguir, tudo bem? Ok, então revisando, né, a aula passada, nós vimos que a cultura se move como trens. Lembra que não é uma linha reta, tá? São linhas tortas, né? São caminhos diferentes, tá certo? E aí cada uma tem, digamos, a sua especificidade. E também, né, vimos que a cultura ela também tem comportamento do cavalo no jogo de xadrez, né? Não é uma linha reta, né? Sempre vai ser para frente, às vezes retorna, tá? E de certa forma nós compreendemos sempre as culturas que são semelhantes às nossas, as culturas muito diferentes. Nós temos uma certa tendência a falar, opa, peraí, mano, nossa, que negócio louco, né? Então, essa é uma, digamos, um comportamento que a gente tende, né, a ter, de querer apenas compreender o que é parecido, o que é semelhante com o nosso, tá? Nenhuma cultura fica parada, as culturas estão constantemente sofrendo mudanças, a gente viu isso é muito bom, tá? Por quê? Porque eu não fico estagnado, ou seja, a minha cultura está sempre sofrendo melhorias e aperfeiçoamentos, tá certo? Ou, né, pode ter um regresso. Você fala, dá um exemplo de um período de regresso. O nazismo, né? Então, isso mostra que as culturas estão constantemente mudando. As culturas são muito peculiares, né? Cada uma tem as suas características pessoais, suas características próprias, tá? Cada um segue a sua, tá? É errado afirmar que existem culturas inferiores ou superiores. Isso daí é o etnocentrismo que foi lá da aula um, né? De achar que não, a minha cultura é melhor que a de todo mundo aqui, beleza? Fica longe, afasta, afasta, afasta aí, ninguém fica perto de mim que a minha cultura é superior. Então, isso é uma digamos, uma concepção extremamente errada e preconceituosa. A habilidade de hoje, né, é identificar as características da cultura, algumas, não dá para ver todas, e também, né, os conteúdos simbólicos da vida humana, né, com relação a como a cultura age através dos símbolos, beleza? Continuando aí sobre determinismo geográfico, é uma concepção muito louca, mas a gente tende, né, a ter um erro pequeno aí. É o seguinte: definição do que é determinismo geográfico. Acreditar que as diferenças do ambiente físico condicionam totalmente, cuidado com essa palavra, totalmente, tá? A diversidade cultural. Então, você fala assim, seres humanos são diferentes, pois habitam áreas geográficas diferentes, né? Umas mais frias, outras quentes, próximas ao mar, outras, né? Em regiões mais altas. E essa postura do determinismo geográfico acredita, né, que aonde você vai viver é que vai condicionar totalmente a cultura da sua sociedade. A gente vai ver que não, tá? E aí, o que é, né, errado aí? Pois o meio ambiente ele não condiciona totalmente a cultura, ele condiciona algumas características, né? Você fala assim, a pessoa usa luva. Você fala, não vou usar luva na praia, a não ser que eu seja muito louco, mas caso contrário, né? A pessoa põe luva num lugar frio. Ah, eu vou, sei lá, vou andar de biquíni, né? No Alasca. Vai lá, velho. Ninguém vai te segurar, mas você vai provavelmente fazer isso uma vez só. Então, aí você enxerga, beleza? O ambiente condicionou algumas características de vestuário, mas eu não posso acreditar que tudo, né, que ocorra numa sociedade é por causa do meio ambiente ao qual a pessoa vive. Você fala assim, por que tem gente que usa paletó, né, num calor de 40 graus no Brasil? Primeiro, paletó, terno, essas roupas não são da nossa cultura, são culturas importadas, tá?
Então já é a prova, né, de que isso não faz muito sentido. A língua portuguesa. A gente nasce aqui é para o Brasil, é Portugal? Não, né? Mas é fruto, né, da nossa colonização. Então, é uma cultura que veio de uma outra região, mas não a região não é por causa que o calor, aqui é calor que a gente fala português e nos Estados Unidos, não, nos Estados Unidos é frio, lá eles falam inglês, né? Noruega é frio, então eles falam norueguês. Ah, não, legal, né? Não, não é. A língua não tem nada a ver com o clima. A língua é uma característica cultural, beleza? Você fala, beleza. E a forma de se vestir, né? Do ambiente não condiciona totalmente. A alimentação é a mesma coisa. Você fala assim, não tem escorpião no Brasil? Você conhece alguém que come escorpião? Você fala assim, aqui no Brasil, não. Mas já vi um monte de gente, né? Comendo espetinho de escorpião, espetinho de cavalo marinho, espetinho de barata, espetinho de lesma. Você fala, tem tudo isso no Brasil, alguém come? Se comer, é um número muito pequeno de pessoas, não é parte da nossa cultura. E o rato, né? Você fala, é a mesma coisa. Então, é uma característica cultural, tudo bem? Cuidado com isso. Determinismo geográfico é um conceito equivocado. Por quê? Porque o meio ambiente não condiciona totalmente a cultura das pessoas. Então, fundir, né? Você fala assim, já comeu fundir? Você fala, tá, é de queijo, né? É, mas tem o fundir, digamos, doce, né? Que é com frutas. Você fala, pô, mas banana não tem. O fundir é francês. Não tem banana na França. Banana é uma coisa, não, é uma adaptação brasileira a essa cultura, tá? É o Zeca falando aí, mas falando latino, não esquenta. E aí, né, tem o também, tá? Um exemplo aí de kiwi, você fala, pô, kiwi é uma fruta, não é da Europa, né? E as pessoas fazem adaptações conforme as suas características culturais. Determinismo biológico. Então, é uma concepção, né, de que a genética das pessoas determina as diferenças culturais totalmente. Cuidado, tá? Quando você fala assim, é errado, né? Porque todo ser humano é geneticamente muito parecido. Você fala, eu não sou parecido com o cara da África ou com o chinês lá. Eu não tenho nada a ver, tem bastante geneticamente, tá? O mundo inteiro, né? Todos os seres humanos têm uma genética muito parecida, tem algumas variações, né, com relação ao fenótipo, mas, né, não é o que determina a arte, a linguagem, se uma gastronomia é superior ou inferior, a religião, isso não tem nada a ver, tá? Quem usava muito, né, erroneamente essa concepção, né, é o nazismo, né? Você fala assim, os caras achavam que a raça que não existe deles era melhor do que a dos outros e por isso eles eram culturalmente superiores, tá? Então, se tivesse, digamos, o determinismo biológico, as pessoas, né, seriam geneticamente muito diferentes, tá? O que não é uma verdade. E aí, pensando então, né, nessa concepção, surgem os tais dos estereótipos, tá? Que são, infelizmente, o cachorro não está ajudando hoje, não é meu, tá? É do vizinho. As classificações, né, de grupos culturais, como o português é dono da padaria, o alemão é bom de matemática, é bravo, todo judeu é bom de negócio. Isso é uma concepção, né, de estereótipo e ela é preconceituosa, tá certo? Então, você fala assim, o cara nasce sabendo fazer pão? É óbvio que não. O cara nasce sabendo jogar futebol? Não, né? Mas o cara joga futebol o dia inteiro. Então é normal que ele se destaque nessa característica aí. Aí eu, né? Essa ideia do determinismo biológico é a base para a concepção do nazismo. Tudo bem? Olha só, galera, a atividade é a seguinte: eu vou postar um texto para vocês que mostra como as culturas elas são, digamos, adicionadas às nossas culturas. A nossa cultura brasileira ela é a somatória de várias culturas de várias partes do mundo, de pessoas,
de sociedades que a gente não conheceu e não vai conhecer, porque não existe mais, mas foram, né, importantes para criar a nossa característica cultural, tudo bem? Então, eu vou postar esse texto aí na atividade dessa semana. Vocês leiam, vai ter que ler, vai ter que ler, pô, que chato, né? Mas vai ter que ler sim, tá? E aí vocês respondem o que foi pedido a partir desse texto aí, mas é um texto muito legal, assim, para refletir sobre como a cultura de diversas partes do mundo influencia a nossa cultura atualmente, tá certo? Importante a gente pensar como que isso, de certa forma, se organiza ou como que isso funciona, beleza? Ah, beleza. Então, eu agradeço aí. Texto hoje, né? Vídeo pequenininho, só para complementar o que nós já trabalhamos, ok? E aí vocês, a partir da leitura, conseguem, né, responder o que foi pedido, bem simples, tá? Não vai ser nada complicado. Boa semana, bom trabalho, né? E logo nós estaremos juntos aí, se cuidem, tá? A pandemia não acabou ainda, então fiquem atentos a isso. Beleza?